Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Perspectivas. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio o ministro do Turismo, Celso Sabino, que é nosso convidado. Ministro, muito obrigado por dispor de um tempo da sua agenda para vir conversar com a gente aqui no Perspectivas. Obrigado, Kenzo. Obrigado aqui ao SBT e a todos vocês por estarem nos acompanhando. Ministro, quero começar essa entrevista falando sobre os desafios do seu ministério, o Ministério do Turismo, para desenvolver o país e tornar o país cada vez mais nessa rota do turismo mundial. Hoje, se a gente for pegar o levantamento de pesquisas que foram feitas, o Brasil não está entre os países top 10, por exemplo, no ranking desse turismo mundial. França lidera ali, são 86 milhões de pessoas que frequentam a França todos os anos. Essa é uma perspectiva que se tem. E por que o Brasil não está e qual é a visão que vocês têm sobre esses números que já sempre são divulgados e infelizmente o Brasil ainda não está nesse top 10, ministro? Excelente pergunta, Kenzo. Segundo a Organização Mundial do Turismo, o turista, em média, viaja a um raio de até 500 quilômetros de onde ele reside. Então, esses são os dados fornecidos pelos órgãos internacionais que baseiam as nossas decisões e o nosso trabalho. Durante muito tempo foi feita uma grande campanha para deteriorar a imagem do nosso país lá fora, dizendo que o Brasil era um país violento, que o Brasil era um país inseguro, que o Brasil era um país que não tinha a infraestrutura adequada, o que todos nós sabemos que não faz parte do cotidiano da vida do brasileiro, em especial de belos atrativos e incomparáveis atrativos turísticos que nós possuímos no nosso país, praticamente todos eles com muita segurança, com muito conforto, excelentes hotéis, margem costeira atlântica belíssima, onde você consegue se hospedar e ter todo o conforto e segurança junto com a sua família. Esses são os nossos principais desafios. O governo brasileiro tem trabalhado desde os primeiros dias do governo do presidente Lula para vencer todos os obstáculos e colocar o Brasil no lugar de destaque, não só da economia, mas também do turismo, da forma como o brasileiro merece que tenha. Então nós começamos a investir muito em promoção e qualificação da nossa promoção internacional, melhoramos consideravelmente a nossa presença nas principais feiras e exposição do turismo internacional. Estamos encurtando a distância entre o Brasil e os principais hubs do planeta, com um aumento de mais de 20% na oferta de assentos em voos disponíveis com destino ao Brasil. Melhoramos o enfrentamento a essas fake news que colocam o Brasil como um país inseguro. O fato acontecem episódios no Brasil, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, que ganham uma dimensão e uma proporção muito maior a episódios que acontecem. Recentemente nós vimos ali em Nova York, na frente do hotel foi assassinado o presidente, o CEO de uma grande rede, de uma grande empresa de seguros de saúde em Nova York. Recentemente um vídeo também transmitido por uma televisão brasileira, que um senhor com Rolex em Londres, na Inglaterra, foi abordado por dois jovens que tentaram de toda forma arrancar o seu Rolex. Vocês viram o que aconteceu com o Zico nas Olimpíadas de Paris. Você viu recentemente o que aconteceu com o cantor Lucas Luco em Amsterdã, na capital da Holanda. E fatos que não ganham as mesmas repercussões que se tivessem acontecido aqui no Brasil. Mas a gente está conseguindo vencer esse importante desafio que é de comunicação. Estamos conseguindo vencer também essa imagem que o próprio brasileiro tinha do seu país. Muitas vezes um brasileiro pegava avião para ir para Londres e ficava 2 horas numa fila de imigração, em pé, sem poder usar o celular e ninguém reclamava. E quando chegava no Brasil precisava ficar 15 minutos numa fila de segurança e já começava a reclamar. Mas as pessoas estão começando a mudar essa imagem. Hoje o Brasil já é o principal destino de interesse turístico dos brasileiros, substituindo os destinos internacionais. No ano passado nós conseguimos, graças ao esforço de todo o governo federal, fazer com que o brasileiro viajasse como nunca viajou dentro do seu país. Só de viagem de avião foram mais de 112 milhões de passagens. E considerando que em torno de 29% dos brasileiros apenas viajam de avião, o restante viaja de barco, de trem, de carro, de ônibus, de van, nós tivemos um grande incremento no ano passado, refletido também nos gastos feitos por estrangeiros dentro do nosso país. No ano de 2023, nós batemos a marca histórica de mais de 34 bilhões de reais gastos por turistas estrangeiros no nosso país. Nunca antes os estrangeiros gastaram tanto no Brasil fazendo turismo. Superamos, inclusive, um dado importante, estávamos há pouco falando de café,
que é uma das principais pautas do Brasil de exportação, os gastos de estrangeiro no nosso país no ano passado superaram, inclusive, as exportações de café. E esse ano, somente até outubro, de janeiro a outubro, nós já passamos de 35 bilhões de gastos de estrangeiro, ou seja, já batemos a marca histórica do ano passado, ainda temos mais outubro e novembro pela frente. E o turismo interno, da mesma forma, muito pujante. No mês de setembro, só setembro desse ano de 2024, nós registramos uma movimentação econômica no setor do turismo de mais de 16 bilhões de reais só no mês de setembro. Desde quando começamos a avaliar esse número em 2011 até agora, nunca tivemos em um mês uma movimentação econômica no setor do turismo de mais de 16 bilhões de reais como tivemos. Geração de emprego na veia, nós já temos aqui desde o início do governo do presidente Lula até agora mais de 35 mil novas vagas, se pegar todo mundo que foi demitido, somarmos todo mundo que foi contratado no setor do turismo, temos um saldo positivo de mais de 35 mil novas vagas. Isso tem contribuído para o aumento na geração de emprego, na casa de milhões de empregos que estão sendo gerados no governo do presidente Lula. E hoje o Brasil ostenta uma taxa, segundo o IBGE, de 6,2% de desemprego, um número muito baixo, considerando o histórico das marcações do IBGE. Isso nos orgulha muito e nos estimula a continuar trabalhando ainda mais para trazer ao Brasil esse público estrangeiro que você mencionou há pouco e avançarmos na nossa economia. Ministro, em relação à malha viária do Brasil, né, e custo dessa malha viária, que ainda é um custo muito alto, principalmente para o brasileiro fazer esse turismo aqui, o que tem sido feito a partir desse momento e diante de números tão expressivos como o senhor trouxe agora para a gente, para se ampliar ainda mais, né, esse incentivo do turismo brasileiro, do brasileiro dentro do Brasil? O modal rodoviário de transporte dentro do país, ele tem registrado os índices de satisfações nunca antes vistos. Segundo o ministro dos Transportes, o ministro Renan Filho, as pesquisas realizadas mostram que o grau de satisfação do brasileiro alcança índices entre bom e ótimo, vão acima de 60%, chegando em muitos casos até 70% de satisfação do brasileiro que transita nas rodovias federais do Brasil. É claro que precisa melhorar bastante, rodovias precisam ser duplicadas, muitas precisam ser construídas, outras restauradas, mas de fato o Brasil está dentro do programa PAC 3 do governo federal, que prevê investimentos nas mais diversas áreas, a maioria delas na nossa malha rodoviária, em portos e em aeroportos. Nós estamos prevendo já em execução, com obras na ordem de 1 trilhão e 600 bilhões de reais para melhorar toda a nossa infraestrutura logística do país. É claro, tem projetos importantes também como Minha Casa Minha Vida e outros projetos de educação, mas a maior parte, o grosso desses projetos são na área da infraestrutura logística, rodovias, estradas, portos e aeroportos. Ministro, agora falando um pouco sobre os assuntos políticos, né? Agora queria muito que o senhor desse a avaliação do Ministério do Turismo em relação à legalização dos cassinos dentro do Brasil. Nessa pauta tramitou ao longo de todo esse ano ali dentro do Congresso Nacional, agora espera apenas dessa aprovação dentro do Senado, já aprovado na Câmara. Qual é a visão que o Ministério do Turismo tem em relação a essa legalização dos cassinos no nosso país? Resorts integrados com cassino, com um controle, com uma regulamentação bastante específica. Acredito que vai ser saudável à economia brasileira, especialmente ao turismo. Se considerarmos que a grande maioria dos países do mundo já possui essa atividade em pleno funcionamento, temos o exemplo de Singapura, que adotou a liberação dos jogos através de resorts integrados. Temos o maior cassino da ilha, ele funciona dentro de um complexo chamado Marina Bay Sands, com um centro de convenções, com shopping, com um grande hotel e uma área de cassino. E só de empregos diretos, esse grande complexo emprega 12 mil pessoas. Então, o projeto que foi aprovado na Câmara, ele prevê a implantação de resorts integrados com cassino em diversas regiões brasileiras, com número certo por estado, com vários critérios, com arrecadação tributária. E não é a implantação, Kenzo, de um cassino, é a construção de um grande complexo. A sua simples implantação já vai movimentar bastante a economia. São projetos que, em média, movimentam bilhões de reais para a sua implantação cada um. Então você vai ter a construção de um grande hotel com muitos quartos, centenas, às vezes até milhares de quartos, um centro de convenções, um centro de eventos, shoppings e uma área restrita para o cassino, com acesso controlado, com foto, com identidade,
com controle de entrada e de saída. E a maioria desses grandes empreendimentos, só de largada, na sua inauguração, já trazem grandes artistas como Taylor Swift, outros artistas que movimentam muito público. Eu tenho certeza que isso vai ajudar ainda mais a economia brasileira a crescer. Ministro, o que se fala nos bastidores ali da política, de que existe inclusive uma orientação do Ministério do Planejamento ali em relação a alguns questionamentos que são feitos em relação à agência reguladora, quem iria regular, como seria feita essa fiscalização, por exemplo, desses cassinos em todo o nosso país, já que a gente tem um orçamento cada vez menor, né, até para se fiscalizar mesmo o país. Então teria que se criar uma agência reguladora para fazer essa fiscalização e também a questão social, a questão dos vícios, né, desses cassinos. O projeto ele prevê, inclusive, que parte dessa arrecadação seja destinada à prevenção. Pessoas que têm dificuldade com o jogo, dentro do Ministério da Saúde, uma grande política para combater possíveis vícios e também para tratamento, e também a destinação para esporte, para turismo, para a própria saúde. É a definição de como será a regulamentação, o controle, a agência reguladora, que eu acho que é válida e muito importante. Isso faz parte do protocolo de como isso vai funcionar. Mas, em linhas gerais, não vejo grandes autoridades do governo se manifestando contrariamente à implantação dos resorts integrados com cassino. O presidente Lula também é a favor? O presidente Lula se manifestou publicamente dizendo que se o projeto for aprovado, ele iria sancionar. Ministro, em relação a outro projeto, né, outra proposta de emenda à Constituição que é bastante polêmica e que ganhou uma repercussão enorme ao longo de todo esse ano foi a PEC das praias, né, que também agora deve ficar para o ano que vem. E esse projeto, essa proposta de emenda à Constituição tem gerado uma polêmica muito grande. Qual é a visão que o Ministério do Turismo tem em relação a essa proposta? Bom, eu acredito que esse projeto vai ter um pouco de dificuldade de avançar no Congresso, em virtude, pessoalmente, penso, em virtude da narrativa que foi dada ao projeto. Eu, particularmente, sou contra você pegar uma praia que é frequentada por brasileiros e você atravessar uma corrente ou uma cancela e cobrar ingresso para o brasileiro entrar na praia. A Constituição proíbe isso, diz que as praias são bem público, pertencentes à União, e nós não podemos restringir o acesso a nenhum brasileiro. Porém, pelo que eu entendi do projeto original, não seria para chegar numa praia como Ipanema e atravessar ali uma cancela e a partir daqui ninguém pode passar. Pelo que eu entendi do projeto original, seriam pegar áreas onde são hoje inexploradas, onde não tem sequer acesso. Nós temos uma costa de mais de 8.000 quilômetros, belíssima, com várias belezas naturais que você não encontra em qualquer outro lugar do planeta. Muitas dessas áreas inexploradas. E seria para que a iniciativa privada assumisse o compromisso de fazer a estrada, de levar o saneamento, de levar a energia, de levar a infraestrutura, de se comprometer em adquirir produtos da produção local, dos produtores familiares regionais, e dentro daquele pequeno espaço ali, ele poderia explorar de uma forma organizada e de forma... apenas ele poderia explorar. Nós estaremos dizendo a ele que ele poderia ali montar um restaurante dentro do seu hotel e que não iria ser submetido a uma concorrência de uma pessoa que não investiu nem um centavo e estivesse passando para vender qualquer tipo de produto. Então, pelo que eu entendi do projeto, seria para desenvolver novas áreas, não para pegar praias que já são frequentadas e impedir que brasileiros pudessem acessá-las. Mas eu repito, eu acho muito difícil que esse processo avance, esse projeto avance, em virtude dessa narrativa, o apelido já deram a PEC de privatização das praias, né? Até o pessoal de Minas já estava interessado em aprovar, que já estava querendo comprar umas praias lá no Espírito Santo. Entendi, ministro. Ministro, hoje a gente fazendo essa entrevista aqui, o presidente Lula passou por mais uma cirurgia, né? Por conta de um sangramento que aconteceu numa região onde ele já tinha sofrido um acidente em outubro. Foi em São Paulo, passou por um processo cirúrgico. Quais informações que o senhor tem sobre o estado de saúde do presidente? O procedimento que o presidente foi submetido hoje, segundo as nossas informações da equipe de governo, ele está se recuperando bem. Foi um procedimento simples, muito bem sucedido, para retirar um pequeno coágulo que se formou na região intracraniana. E o presidente está reagindo muito bem. Ele é uma pessoa que tem muita saúde, um homem muito disposto, muito trabalhador. E as informações que a gente tem é que nos próximos dias o presidente vai estar junto novamente conosco para desempenhar a sua missão. Ministro, avaliando um pouco do reflexo político dessas informações sobre saúde mesmo do presidente Lula, o presidente Lula é um candidato natural à reeleição, agora aos 79 anos, em 2026 provavelmente já com 80, na disputa já com 80 anos, né?
E como é que está a disposição do presidente em relação a enfrentar de novo uma campanha, ministro? Enzo, o presidente Lula é um homem incomparável. Trabalha arduamente, dá conta de tudo, lê tudo. Muitas pessoas na posição do presidente Lula atribuem funções de decisões, de leitura de alguns documentos. Ele dá conta de tudo pessoalmente. Ele lê todos os projetos, lê todas as suas decisões, chama os ministros, participa de tudo. Ele é um cara realmente admirável e está com toda a disposição, toda a saúde. Esse episódio que aconteceu foi um acidente, podia ter acontecido comigo, com você, ele escorregou no banheiro e bateu a cabeça. Hoje eu estava de manhã cedo na academia, transitando dentro da academia, passaram algum produto para limpar o piso, perto de uma rampa, quase que eu caio, eu tenho 46 anos. Então, foi um episódio fortuito e eu acredito que ele tem disposição, saúde, capacidade e competência, não só para disputar a eleição, para ser por mais 4 anos presidente e continuar a transformação que ele vem fazendo nesse país. Ministro, em relação a corte de gastos, né, e impactos, inclusive, desse corte de gastos no próprio Ministério do Turismo, né, o senhor considera ser prioridade o Ministério diante dessas limitações, claro, orçamentárias que a gente tem passado aí, especialmente em relação a essa promoção e o desenvolvimento do turismo aqui no nosso país? Kenzo, o turismo é uma agenda muito importante. O presidente e toda a equipe do governo entrou de cabeça nessa proposta de transformação da nossa matriz econômica para trazer o turismo como uma locomotiva para ajudar o Brasil a gerar ainda mais emprego, a ter uma economia ainda mais pujante. E eu penso que os investimentos no turismo não são gastos, são investimentos. Entendemos que rotineiro, ano após ano, o governo enfrenta movimentações orçamentárias que resultam em corte de gastos, e até o final do ano, com a reação da arrecadação, que tende a reagir no final do ano, esses cortes de gastos são refeitos e são repostos nos orçamentos. Mas nós estamos aqui para trabalhar com aquilo que a gente tem, com a criatividade, com o nosso empenho, com a nossa dedicação. Se tivermos corte, vamos trabalhar ainda mais para entregar números ainda melhores. Em relação à questão das emendas parlamentares, né, o senhor e outros ministros que são parlamentares deixaram os cargos nos ministérios na semana passada para indicar exatamente essa questão das emendas ao orçamento no Congresso, né? Quais foram as prioridades do governo nessas indicações e o que o senhor indicou? Bom, eu tenho um compromisso também, além do meu partido, com o presidente da República, com os eleitores do Pará que me elegeram como deputado federal, quase 150 mil votos. Eu não poderia deixar, nesse momento, por 1 ou 2 dias, de participar dessas decisões do Congresso para que nós pudéssemos brigar por mais orçamento para o estado do Pará, para obras importantes de infraestrutura. O Pará recebe no próximo ano a COP30. Nós precisamos ter investimento em diversos municípios para ampliar e melhorar a saúde, a infraestrutura logística, obras de saneamento básico. Eu não poderia deixar de estar presente no Congresso nesse momento para dar um retorno aos eleitores que me alçaram deputado federal representando o grandioso e querido estado do Pará. Já que o senhor tocou nesse assunto, ministro, queria muito que o senhor falasse sobre a COP30, né, os preparativos já para a COP30. Há uma visão muito forte aí de todo o mundo agora, os olhos do mundo estarão voltados para o estado do Pará. E como é que o Ministério do Turismo tem visto tudo isso, acompanhado tudo isso e qual o legado que vocês acreditam, ministro, que o senhor acredita que vai ficar para o estado do Pará, para o nosso estado do Pará, depois da COP30? Um evento dessa magnitude, não só o Pará, mas o Brasil ainda não recebeu. Uma ocasião em que nós vamos ter a oportunidade de receber todos os principais chefes de Estado do planeta em um único momento no nosso território brasileiro, para discutir um tema tão nobre e tão importante, que é o combate às mudanças climáticas e a preservação do meio ambiente para gerações futuras. Nós recebemos isso com um grande desafio, mas também com uma grande honra, um grande orgulho positivo dessa COP estar indo para Belém. O governo federal, desde os primeiros dias, quando a ONU e o UFCCC indicaram Belém como sede da COP30. Desde os primeiros dias, o governo federal dedicou todos os esforços, criou inclusive uma secretaria especial dentro do Palácio do Planalto, ligado diretamente ao presidente da República e à Casa Civil, para tratar especificamente do assunto COP30. A partir daí, nós já dedicamos mais de 4 bilhões de reais que estão sendo utilizados para obra de infraestrutura nas mais diversas áreas na cidade de Belém.
desde saneamento básico, obras de infraestrutura, no porto, no aeroporto, construção de centros de convivência, recuperação de mercados e feiras. E as obras estão todas já acontecendo em Belém, dentro do cronograma. Vamos ter uma grande COP, um grande evento, e eu tenho certeza que depois disso o Brasil, Belém e a Amazônia passarão a ser vistos com outros olhos, inclusive como um ponto de interesse também da comunidade internacional para fazer turismo. Agora, ministro, nesse ponto mesmo do estado do Pará, há muito se fala sobre essa questão da infraestrutura para receber o mundo inteiro, né? Todos os chefes de estado estarão no estado do Pará, estarão em Belém, estarão acompanhando todas essas discussões, esses debates que são de extrema importância no coração da Amazônia. E como o Estado tem se preparado, né? Como é que está essa tratativa, inclusive, de acompanhamento sobre a preparação do Estado para o recebimento desse grande evento? O governo do Estado e a Prefeitura têm sido grandes parceiros do governo federal na execução dessas obras, que são mais de 4 bilhões, como já disse. E nós estamos trabalhando, inclusive, para essa COP ser melhor que as anteriores. Nós tivemos alguns problemas nas COPs anteriores, dificuldade de hospedagem, altíssimos preços de hospedagem, atendentes, aí motoristas. Tive agora em Baku para a COP29, muitos motoristas de aplicativo, até mesmo de táxi, sequer sabiam falar inglês. Então nós estamos lá em Belém, montamos inclusive a primeira Escola Nacional do Turismo em Belém, inauguramos há 2 semanas atrás. Vai servir para formar profissionais para o receptivo dessas pessoas, inclusive com aulas de línguas estrangeiras. Estamos nos preparando para fazer uma grande COP. Tenho certeza que as pessoas não vão esperar uma COP em Nova York. Não vão ter uma COP como se estivesse acontecendo em Paris, com uma grande estrutura hoteleira e de recepção de turistas. Mas vão ter uma COP muito acolhedora, muito receptiva, com acomodações disponíveis e, sobretudo, com a hospitalidade do povo paraense. Tá certo, ministro. Ministro, quero muito agradecer a sua presença aqui no Perspectivas do SBT News. Obrigado pela oportunidade de esclarecer pontos até sensíveis em relação ao Ministério do Turismo, em relação ao Palácio do Planalto. E portas abertas. Até a próxima oportunidade. Obrigado, Kenzo. Obrigado, ministro. Obrigado, gente. Até a próxima.